dia para todos. Eu quero, nesta manhã, deixar uma palavra para a nossa meditação. Quero deixar aqui na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, que diz assim: Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Vou repetir: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo da servidão. Queridos e amados irmãos, servos e servas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero deixar esta palavra para nós pensarmos concernente a ela, porque o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra para a igreja da galáxia, para os Gálatas. O apóstolo Paulo, todos nós sabemos que ele foi um grande homem de Deus. Outrora, ele era Saulo, mas depois ele passou a ser Paulo. Deus mudou totalmente a vida daquele homem. A Bíblia vai nos dizer que ele era perseguidor dos crentes. Agora, ele é um crente. Agora, ele se converteu ao Evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele está saindo de um estado para o outro. Está deixando de ser perseguidor para ser perseguido por amor ao Evangelho. E o apóstolo Paulo teve algumas chamadas. Eu diria que é uma chamada específica, porque todos nós sabemos que ele conseguiu concluir missões transculturais, né? Missões urbanas, missões nacionais e missões transculturais. Fez muitas viagens missionárias. Deus levantou ele de uma maneira tremenda, de uma maneira poderosa. Foi um homem muito culto, muito inteligente, mas independente da sua sabedoria, de tudo aquilo que ele estudou, o interessante é que ele foi uma pessoa muito sensível ao Espírito Santo. Passou por diversas situações na sua vida. A Bíblia vai nos dizer que ele sofreu até prisões, né? Ele foi açoitado. Paulo, ele foi perseguido e muito perseguido. Mas mesmo assim, ele não abriu mão, porque ele sabia que Deus estava no controle da vida dele. Ele agora escreve para a igreja de Gálatas, né? No capítulo 5, onde nós lemos, ele vai nos falar a respeito de um texto. Esse texto, você nota comigo que, se você pegar a epígrafe, você vai entender que esse texto é um texto exortativo. A própria epígrafe diz assim: é a liberdade do Evangelho, exortar a conservar a liberdade cristã. Aí Paulo vem dizendo este versículo que nós lemos, que é no capítulo 1, que é no capítulo 5 é o versículo 1 do capítulo 5. Pois bem, esse texto é um texto exortativo, né? A intenção de Paulo é de despertar aos Gálatas, a igreja da Galácia. Essa é a intenção de Paulo. A mensagem que Deus deu para ele era uma mensagem exortativa, uma mensagem de despertamento, uma mensagem de alerta. E todos nós sabemos, em Provérbios capítulo 3, versículo 12, que o Senhor repreende e o Senhor exorta, né, todo filho que ama. A exortação, ela faz parte do amor de Deus. Inclusive, eu quero dizer para você que fique preocupado se você não for exortado dentro da Bíblia. Se ninguém trazer uma mensagem de exortação na sua igreja ou para a sua vida, se preocupa com isso. Porque a exortação, o despertamento, ele faz parte do amor de Deus. Então, se Cristo ele te ama, muitas vezes ele vai te exortar. Ele vai usar alguém para te exortar dentro da palavra.
Você vai ouvir na igreja, você vai ouvir por um amigo, você vai ouvir pela sua esposa, você vai ouvir pela sua família, alguma mensagem de exortação, de alerta, né, para nós acordarmos, senão a gente começa a se acostumar com as coisas. Pois bem, então esse texto vai nos falar que Paulo ele traz uma mensagem exortativa. Já provei para vocês que Provérbio diz que exortação faz parte do amor de Deus. Paulo está falando, estejais firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Oh glória! Hoje nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Hoje o sangue de Cristo nos libertou. Naquele dia que ele morreu na cruz do Calvário, o que aconteceu? O sangue dele jorrou naquela cruz, trazendo para uma humanidade que estava condenada uma libertação. Hoje nós somos libertos, temos essa liberdade de adorar, temos essa liberdade de cultuar, nós temos essa liberdade de orar, temos essa liberdade de sorrir, temos essa liberdade, né, para dizer que ele é tudo na nossa vida. Então o que Paulo nos exorta? Estás, pois, firme na liberdade. Esteja firme na liberdade. Porque existe algumas coisas, né, que vêm da parte de Satanás para com as nossas vidas. E uma dessas coisas são cadeias e prisões espirituais. O inimigo ele quer nos aprisionar. O inimigo ele quer nos prender. Ele quer tirar a nossa liberdade. Então ele vai investir em cima de mim e de você, em cima da igreja de Cristo. Ele vai tentar até ele nos aprisionar espiritualmente falando. E depois que a pessoa está aprisionada devido ao pecado, porque o pecado ele pode nos levar a uma prisão. O pecado ele pode nos levar a uma prisão espiritual. E nós ali começarmos a ficar indiferentes. Só que o apóstolo Paulo está sendo muito taxativo, muito sábio. Ele está dizendo, fique firme na liberdade. Está lembrado de Adão, o primeiro homem da Bíblia? Quando ele tinha uma liberdade, a Bíblia diz que Deus conversava com ele. Deus ia no jardim do Éden, chegava ali, Adão o recebia. Adão, ele tinha uma liberdade, porque a santidade estava sobre a sua vida. Aquele estado de pureza estava sobre a sua vida. Mas no dia que ele pecou, Satanás, aprisionei. Deus veio falar com ele novamente, ele teve que se esconder, com medo, com vergonha. Porque o pecado nos leva a ficar preso, a ter medo, a ter vergonha e muitas das vezes não se comunicar com aquele que está numa posição que Deus quer. Às vezes ficamos meio acanhados. Então a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida nesta manhã, fique firme na liberdade. Deus te chamou para você ficar firme nesta liberdade. Amém? Então não anda nas concupiscências da carne. Não anda nas obras da carne. E que obras são essas, Rodrigo? Vou citar para você no versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que o que comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então as obras da carne têm que fugir da nossa vida. Vamos dar lugar ao Espírito. Vamos abraçar o fruto do Espírito para que essa liberdade ela permaneça na minha vida e na tua vida. E quais são os frutos do Espírito? Primeiro, caridade. Busque a caridade. Busque o amor de Deus para a sua vida. Busque o gozo. Busque a paz. Busca ser longânimo, que é a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Busque esses frutos do Espírito para a sua vida. Se o Espírito habita na tua vida, deixa esses frutos fluir de uma maneira aonde você vai ter liberdade
e você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então a palavra para você nesta manhã é essa, e eu gostaria de orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, toma nas suas mãos, Senhor, os teus filhos que neste momento estão ouvindo esta breve palavra. Olha, Deus, que esta palavra possa lhe alertar e que ele possa a cada dia valorizar, no nome de Jesus, essa liberdade que nós temos em Ti. Muito obrigado. Abençoe o teu filho, abençoe sua família, abençoe o seu ministério, abençoe tudo e todos que fazem parte, Senhor, da glória da sua vida. Em nome de Jesus, receba uma vitória da parte de Deus nesta manhã. Amém.